Você já viu falar em textura, tá? É isso que a gente vai falar hoje. O que é textura? Para muita gente nunca ouviu falar desse termo ainda, do que é textura. Textura, basicamente, é uma qualidade visual, tá? É um conjunto de elemento que remete a uma sensação tátil de algo, né? Então, quando você encosta em algo, por exemplo, e você sente um relevo, por exemplo, o fio, quando você sente fio, você sente ali o fiozinho passando na sua mão, isso é uma sensação tátil. E a gente tenta representar isso no desenho através da formação de textura. E hoje eu quero ensinar uma textura aqui super simples de fazer, tá? Mas que se você conseguir entender numa referência mais simples, você consegue ir estudando e formando suas próprias texturas nos outros trabalhos, tá? Então eu vou ligar aqui meu tablet aqui pra gente estar fazendo esse estudo, ok? Bom, aqui eu tô com uma referência de um tigre para estar fazendo esse estudo de textura. Eu tô com a referência aqui do lado, né? Como vocês estão vendo aqui, onde eu tô mexendo. Eu vou trabalhar essa textura embaixo do olho do tigre, ok? Primeiramente, a textura, você tem que saber trabalhar um pouco de contraste, tá? Saber o que é um degradê, contraste. Mas o efeito de textura geralmente ele está alocado e não aquela suavidade, né? Aquele degradê. Ele está mais alocado numa questão mais de tipo assim, alto contraste, fio, pureza, né? Pontos. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, eu vou tirar esse desenho que eu já tinha feito. Vamos criar aqui primeiro só a silhueta do desenho, tá? Então, vou fazer aqui a marcação do olho, ó. Então, o olho estava mais ou menos assim, né? Aqui, ó. Ó, aqui é o olho. Só um esboço, né? Não precisa ficar certinho. Só um esboço. Então, o olho está aqui. Vamos trabalhar essa parte de baixo do tigre, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer aqui no digital eu vou trabalhar de uma maneira, mas na pele artificial, na pele de verdade, eu vou trabalhar de outras maneiras. Eu vou adaptar a técnica para aquele contexto, né? Igual eu sempre falo, contexto é rei. Cada lugar que você vai desenhar, cada lugar que você vai tatuar, aliás, cada pele é uma pele, você tem que construir naquele momento da arte, naquele momento que você está produzindo uma forma diferente de fazer aquilo, tá? De chegar no mesmo resultado. Então, no digital, se eu fosse fazer esse desenho, eu acho que eu já começaria fazendo um tom médio primeiro, porque aqui eu tenho a opção de apagar, tá? Mas na pele de verdade, já não tenho essa opção. Então já seria um pouco mais difícil. Então, ó, eu vou colocar o tom médio de cinza em toda essa região que eu vou trabalhar, tá? Esses poros, esses fios, né? É, Coloquei o tom médio, beleza? Agora, eu quero fazer já um efeito. Vou dar um zoom aqui para facilitar esse desenho. Eu vou deixar a minha ferramenta mais fina, tá? Porque agora eu vou fazer um efeito de traço. Então, pelo, ele tem esse efeito de, tipo assim, um tracinho do lado do outro, né? Vou escurecer aqui, ó, a minha ferramenta, tá? E vou começar a fazer aqui, ó, esse formato. Só um minutinho, aumentar um pouquinho mais. Esse formato de fios, tá? Olha só. A ferramenta mais escura, ok? Então eu vou fazer de baixo para cima, contornando aqui o olho. Então a textura, ela tem muito isso aqui. Você pode ver que, por exemplo, eu não estou copiando exatamente a imagem, mas eu estou fazendo um movimento aqui de caneta que remete, que vai deixar parecido com a imagem, tá? Então o realismo ele é muito isso, é você entender esses movimentos que você vai fazer, que vai ficar parecido com a imagem e que vai dar ali a sensação do mesmo efeito, né? A pessoa tem que olhar a imagem, ela tem que ter a sensação que tem pelos ali, né? Que tem pelos de tigre ali, tá? E vou jogar um pouco aqui, ó, no meio também, tá vendo? Aí entra um pouco de você tentar aproximar da referência dessa maneira. Então, por exemplo, tem um pouquinho aqui embaixo, tem um pouco aqui no meio. Ó, vou deixar um pouquinho mais fino, só para ele não ficar tão grosseiro esse acabamento. Aqui, ó, vou colocar uns aleatórios aqui, né, no meio, ó, tá? Então, isso é textura, tá, gente? Olha só. Vou aumentar de novo. E aí eu vou, conforme a necessidade da minha imagem, eu vou entendendo o que que ela me entrega de característica e vou adaptando. Então, por exemplo, pô, a espessura um pouco maior, ela vai trazer um efeito.
mais arredondado nas pontas, né? Então, para essa área onde tem mais concentração, vai ser mais interessante. Ó, aqui ele vai já afunilar um pouco, né? E depois ele, nessa parte aqui, ele aumenta novamente, tá? Então, eu vou fazendo tanto de baixo para cima, quanto movimentos de cima para baixo, tá? Esse movimento de zigue-zague, ok? Pronto. Já coloquei aqui toda essa parte mais escura. Tem um pouquinho aqui embaixo aqui também, ó, que dá pra gente representar. Mais um pouquinho aqui. E aqui também, tá? Já vou colocar aqui, ó. Tirei essa parte do olho. Ó. E aí, nessa região onde vai descendo, eu vou fazer um degradê desses tracinhos que eu tô fazendo e espalhar eles um pouco mais, tá? Ó. Ok? Pronto. Então aqui a gente trabalhou tom médio, tom escuro. Falta trabalhar agora um pouco mais agora o tom claro, né? Então vamos colocar aqui ah, um cinzinha bem clarinho. Não é o branco, tá? É um cinza claro para a gente conseguir fazer esse efeito. No caso, como eu tô trabalhando com sistema de opacidade, um dia eu posso explicar só isso. Eu vou usar o branco aqui para representar esses fios mais clarinhos, ok? Com a mesma ferramenta, eu venho aqui, ó, colocando fio a fio, colocando um por um, sobrepondo aquele tom cinza, e a gente vai conseguir uma profundidade já um pouco melhor, tá? Em cima disso, ó, sobrepondo aquele tom mais escuro também, né? Aqui também, ó, nessa parte lateral. E claro, quanto mais você conseguir chegar próximo da sua referência, melhor. Pronto, coloquei aqui os tons mais clarinho. E aí, é aqui que entra o lance do contexto que eu falo pra vocês. Pô, o que que tá faltando na imagem? Por que que tá diferente? Essa análise você tem que estar fazendo o tempo inteiro, tá? Pô, mas o que que tá faltando? Por que que ainda não tá igual? Eu sinto que falta um pouco de tom médio mesmo, de cinza. Então eu vou escurecer aqui, ó, meu tom. E vou fazer... Deixa eu abaixar um pouquinho a opacidade. Você pode tanto abaixar o tom quanto abaixar a opacidade, tá? Ó, eu vou colocar um pouquinho mais desses tons médios, tá? Entre o tom cinza que eu fiz e o tom branco, ó, tá? Olha como ele já vai dando mais profundidade, a gente vai conseguindo um efeito mais interessante. É, E aí eu vou olhando a referência e vou vendo a necessidade de eu colocar mais fios escuros, mais fio claro. Então, por aqui, por exemplo, aqui nessa parte tá um pouquinho mais escura. Então, eu vou escurecer um pouco mais, passar mais vezes, tá? Ó. Na mesma técnica, só batendo o pincel. Aqui eu tô com uma textura do pincel em específico, que ele faz essa ponta, né, mais fina depois que você solta o pincel. Então, ele já facilita também esse processo desse efeito. Aqui eu vou fazer o contrário, tá? Ó, ok? Ó, vou fazer bastante nessa região para escurecer bem, para dar profundidade, colocar um pouco mais de volume, né? E aí vai isso, você vai sentindo, né? Tipo, o trabalho ele vai pedindo para você. Então você tem que saber ler esse contexto, enxergar. É, Eu não gosto de deixar todas as linhas também retinhas, sabe? Eu gosto de jogar uns fiozinhos pro lado, um pro outro, pra variar um pouco. Mas olha como já tá dando um efeito bem legal na minha referência. Então quando você olha de longe, ó, olha como ele traz esse aspecto de fio, né? E aqui a gente pode trabalhar até um pouquinho mais. Nessa região aqui, principalmente, ó, deixar um pouquinho mais escuro. Trabalhar com blocos maiores, né? Ó, vou deixar um pouquinho mais escurinho aqui, ó.
melhorar esse degradê do lado. Igual eu falei, é necessidade. Você vai olhando a necessidade, né? As características. Então aqui, por exemplo, aqui tem uns tracinhos mais longos nessa região bem abaixo do olho. E aqui onde eu tô riscando agora, ele tem umas características de tracinho mais curto, tá? Ó, vou fazer aqui a separação, né, dessa parte do olho. E aí vocês vão vendo o quanto que, tipo, vai melhorando. Já vai formando o desenho, né? Tá? Então, ó. E tá aí, ó. Depois é só você vir finalizando, né, o olho. Eu vou fazer rapidinho só pra ilustrar pra vocês. Tá? E é isso aí. Essa é a aula de textura de fios, né, de pelos de animal, tá? Principalmente mais focado no tigre. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco de como que funciona esse processo. Na tatuagem, a gente utiliza um pouco diferente as ferramentas, porque aqui eu tenho a possibilidade de sobrepor tom, né, de apagar. Na pele já não é assim. Então, muitas das vezes na pele a gente já tem que vir alocando cada detalhe no seu devido lugar, né? Não dá para fazer essa sobreposição, tirar depois, ajustar, mudar. Mas vou trazer um vídeo também na pele artificial, mostrando como eu faria esse mesmo desenho, tá? Esse mesmo desenho, essa mesma área aqui do tigre também, para vocês conseguirem entender um pouco dessa diferença do digital, do papel, para a pele humana, tá? Então, é isso aí, galera.